fugir disso ainda mais no caso de relacionamentos tóxicos ou abusivos. A partir do momento que uma pessoa ela entende que ela está numa situação de vulnerabilidade, porque a partir do momento que você está num relacionamento abusivo, você está sofrendo, né? Você está numa situação insegura e muitas vezes também você não sabe o que fazer, né, nessa situação. Mas acho que de partida a gente podia falar quais são os tipos de agressões, né, que uma pessoa pode sofrer num relacionamento assim. E pode ser uma agressão verbal, psicológica, que muitas vezes, eu não fui machucada, eu sinto uma coisa diferente no relacionamento, mas eu não tive agressão física. Opa, isso é um sinal de alerta, né? Sim. Eu tô ouvindo coisas desagradáveis, eu tô ouvindo coisas que me desrespeitam, né? Que de certa forma machucam, ferem meus valores, ou que me agridem verbalmente. Sim. Então, de alguma forma, está sendo machucada essa pessoa. Verdade. Às vezes as pessoas acham que a toxicidade só se culmina na violência física, mas na verdade existe uma série de abusos e esses abusos psicológicos muitas vezes, com certeza, é pior até do que essa violência física, né? Porque a pessoa ela vai se diminuindo, ela vai se perdendo muitas vezes de si, ela acaba que não sabe mais nem o que gosta, ela não consegue mais viver, né? Ela não consegue mais ter relacionamentos simples, triviais que antes ela tinha com o familiar, com o amigo. Acredito eu, né, que muitas vezes as pessoas acabam... A pessoa que está abusando, né, essa pessoa tóxica, ela acaba afastando aquela pessoa do seu ciclo social, de pessoas que poderiam até ajudá-la. E é Né, de interessante algum você modo. falar isso, Edja, porque uma pessoa que ela quer controlar a outra, quer manipular a outra, o que é que ela estrategicamente faz? Ela corta os vínculos, né? Ela Meu tenta cortar os Deus. vínculos e a enfraquecer essa pessoa. E então Caramba. ela fica muito mais vulnerável à manipulação e a controle. Se você for pela lógica, né? Se ela ter vínculos fortes, ela não vai ter só aquele vínculo com aquele relacionamento. E aí, ao cortar ou ao ter aquele relacionamento enfraquecido, aquele vínculo, ela tem outras formas de se nutrir, outros relacionamentos para se nutrir. E se Meu ela Deus. só se depende, fica nessa dependência afetiva desse único vínculo, se ela enfraquece ou se ela vê instabilidade nesse vínculo, então a vida dela praticamente fica por um fio, né? Digamos Meu assim. Deus. É verdade, porque Entende? a pessoa se isola tanto de todo mundo e acaba vivendo só para aquela pessoa, que a partir do momento que ela não tem mais aquela pessoa, que quando chega lá, que existe no ciclo descarte, ou enfim, esse relacionamento termina. Na verdade, nunca termina, né? Porque essa pessoa, ela sempre quer puxar a outra de volta, né? Sim. Enfim, quem coloca um fim mesmo na relação é a vítima, né? E de fato a pessoa acaba ficando completamente perdida ali, né? Ela olha para si e se acha literalmente um nada ou um vazio, né? Isso é muito comum de acontecer quando alguém termina. Isso é dependência emocional, né? Isso é uma questão de dependência emocional. E aí a gente pode vir a falar do relacionamento saudável, né? O que é um relacionamento saudável? É aquele relacionamento que no início ele é intenso, que de fato todo relacionamento no começo É é aquele mar intenso, de né? rosas, né, que se fala. Seja, E aí, seja tóxico, seja saudável, no começo vai sim, existir né? essa Existe esse intensidade, nível de né? intensidade. O que é que acontece no relacionamento abusivo ou tóxico? A gente pensa que essa intensidade ela vai durar de uma forma do lado da pessoa que é dependente emocional, Sim. porque ela vai continuar com o foco sempre nesse relacionamento, nesse único relacionamento. Num relacionamento saudável, o que tende a acontecer existe essa intensidade no início, como qualquer outro, né? Normal, né? Normal, é tida como normal, e ao decorrer do tempo, as coisas vão se normalizando, a intensidade não fica tão grande, né? E aí ela continua com um relacionamento com as amigas, com a família, não fica só no foco desse namorado, desse marido. Então, no relacionamento tóxico, não. O foco é sempre nesse relacionamento, né? A dependência única desse Vai relacionamento. passando o tempo e continua aquele negócio ali, né? Aquela intensidade, né?
E aí é importante ter esse alerta, né? Opa, peraí. Se eu estou nutrindo só um relacionamento na minha vida com tantas relações que podem me nutrir, como assim? Né? Eu vou depender. E é um alicerce só? É como se uma casa de um alicerce só? Não, a gente precisa de vários alicerces para essa casa, né? Para ela continuar sustentada, sustentável. Verdade. Então, eu quero realmente trazer uma pincelada de relacionamentos de um modo geral. A gente vê relacionamentos abusivos não só em relacionamentos amorosos, que é muito comum, é o mais falado, mas isso existe em todas as esferas, né? Isso existe, às vezes, dentro de casa, seja sua mãe, seu pai, um irmão, seja um chefe, um amigo. Eles estão por todos os lugares, né, doutora? É um dado, é real, né? Que os transtornos estão por aí, são comuns e o mais comum são traços de transtornos também, que estão, como você disse, né, no trabalho, dentro de casa, em relacionamentos afetivos. Então, é importante conhecer a respeito disso, para identificar. Porque às vezes a gente sofre, a gente tem uma relação que não agrada, que não traz paz e a gente não entende o porquê. Então, eu acho que trazer conhecimento, trazer luz a isso é importante. Perfeito. Eu vi uma doutora falando, Naí, né, do Casos de Família. Acho que ela passou quase 20 anos lá no Casos de Família. E em uma entrevista que ela estava falando, ela disse que muita gente achava que aqueles casos eram, assim, fake, né? Mas ela disse que é verdade e realmente é tão assustador que aquilo seja verdade que parece mentira. Mas é verdade, porque são tantas coisas absurdas. E ela falou de um caso de um cara que ele tinha sido traído. E aí, no próximo relacionamento que ele teve, ele não queria mais sofrer isso, né? Ser traído. E ele saía de casa para trabalhar e acorrentava a mulher, né? E ela se submetia a isso, de ficar acorrentada dentro de casa. Então, são coisas que às vezes parecem insanas, mas infelizmente é uma realidade. E muitas vezes, essas coisas estão tão próximas da gente que é assim, é surreal de imaginar, né? Não só perto, muitas vezes de amigos ou pessoas dentro de uma comunidade cristã, enfim, onde quer que seja que a pessoa conviva, né? Mas até na nossa cidade, a gente às vezes nem imagina o que acontece, né? Sim. Você com certeza deve atender pessoas daqui, da cidade. Você atende mais daqui ou fora? De fora. Mais de fora, né? Sim. Nível Brasil mesmo, fora até Brasil. do... Brasil. Mais Brasil. Então, isso é muito comum. Você hoje atende mais mulheres, né? E, de fato, a maior queixa das mulheres é isso. E, na verdade, o que é que a gente, que é psicóloga, né, ou terapeuta, aqui a pessoa não chega, eu tenho um relacionamento tóxico. Não é essa demanda que ela chega. Ela chega falando várias coisas e aí, no decorrer do tratamento, a gente vai identificando, sabe? Não tem algo claro assim. Eu tô num relacionamento tóxico. Algumas sim, já identificam, já falam. Outras, a maioria não. E aí, no decorrer do tratamento, elas vão se alertando, né? É como se fosse uma luz de alerta vai vindo, né? No decorrer do que ela começa a refletir sobre as questões, sobre o que ela está sentindo daquele relacionamento. E aí eu vejo, muitas vezes, uma pessoa que chegou achando que o relacionamento era um relacionamento bom e, de fato, com as questões e chegando a refletir, ela mesma traz a questão do relacionamento tóxico. Então, vocês conduzem a pessoa até essa autoanálise, ela mesma chega a essa conclusão, ou vocês muitas vezes chegam assim e dizem, olha, você está vivendo isso? Edja, eu costumo dizer que a terapia é um espelho, né? É um reflexo do espelho. Então, se a pessoa ela está na terapia, ela tende a refletir sobre as questões dela. Né, em âmbito afetivo, de trabalho, e ela começa a enxergar coisas que, de fato, ela nem parava. Muitas vezes, as minhas pacientes, eu não tinha parado para refletir sobre isso. E aí, no começo de uma reflexão a ponto de um relacionamento, vem várias questões à tona, né? E o que ela sente, a terapia de aceitação e compromisso, ela é
ela é baseada na questão de você aceitar o que você não pode mudar e você ter um compromisso em relação àquilo que você pode mudar para melhorar a sua vida. Então, é um enfrentamento de uma situação que você enxerga, que você não pode mudar, mas que ela existe. Verdade. E aí, a partir daquilo, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Então, é muito enfrentamento, né, a terapia. E é uma coisa que é interessante, que muitas pacientes, elas chegam, e aí eu falo paciente, mas outros psicólogos chamam de clientes, elas chegam no processo terapêutico, trazendo questões do seu relacionamento, e assim, como é mexer em feridas, porque não tem como, a gente muitas vezes mexe em feridas que doem, porque a gente precisa resolvê-las, né? Então, não tem como passar pano, Verdade. como se fala. A gente precisa enfrentar.